Obrigada, doutora Alexandre. Bem feito, viu? Amei. Vamos passar agora para a doutora e professora Thaís Lacerda, atual diretora de aprendizado da IDUX, uma das maiores instituições educacionais da América Latina. Professora no IBMEC e na Warden, lidera projetos de inovação educacional, soft skills e transformação institucional, referência em educação com propósito e desenvolvimento acadêmico alinhado ao mercado e à ética digital. Muito obrigada, querida. Cumprimento a mesa que todos aqui, minhas diretas doutoras que estão aqui me apresentando. Muito obrigada a todos os presentes. É uma honra e um desafio dele falar depois do doutor Alexandre, né? Eu fui aluna do pai dele na PUC Minas, né? Imagine a minha responsabilidade. Doutor Aristóteles, que é um profissional inesquecível, né? Tem outros líderes que estão aqui presentes hoje que trazem. Meu Deus, né? Que marco, né? Um marco realmente na história do direito mineiro do Brasil, né? Doutor Aristóteles, e representado muito bem pelo doutor Alexandre. Explicar um pouquinho, né? O que é essa referência que vocês trouxeram aqui. Eu trabalho na IDUX, né? As pessoas não conhecem muito o nome IDUX, ele é um nome muito usado, mas são 1,4 milhões de alunos no Brasil. Hoje nós somos detentores de algumas marcas, né? A Estácio, que é a mais popular, a gente tem o IBMEC, a gente tem a Warden, que chegou aqui em Belo Horizonte, a gente acabou de comprar a Newton, e a gente tem também o IDOMED, que é o nosso instituto de estudo na área médica, né? Medicina. Então são muitos desafios na área da educação hoje, olhando para o Brasil no cenário em que ele está, né? A minha história com a tecnologia e o direito começou cedo. Eu sou formada, como eu disse, pela PUC Minas, e já na faculdade, meu primeiro estágio foi na 20ª Vara-Civil. Aqui, né, foi uma honra à época, eu tive a oportunidade de ver um pouquinho a realidade do judiciário, né? Mas logo depois eu me associei a um jovem desbravador ali da área da ciência da computação, e nós somos sócios de uma empresa na área de tecnologia. Então, durante a minha trajetória acadêmica, esse assunto acabou me chamando a atenção, né? Naquela época, ali, a gente estava ali nos anos de 97 até 2001, quando eu estive na faculdade, ainda não se falava muito dessa interlocução entre direito e tecnologia. Mas a minha vivência acabou trazendo isso para uma realidade, né? E a nossa empresa acabou sendo incubada ali pela Federal, e depois nós continuamos essa trajetória. Em 2013, nós fizemos a venda da nossa empresa para uma instituição estrangeira, a Carre Builder. Então, foi uma experiência também muito interessante, né? E em virtude dessa trajetória, que casava aí o acadêmico com o profissional, eu fui fazer um mestrado na área de Direito Empresarial e encontrei ali na Faculdade de Direito Milton Campos uma cadeira de Direito Virtual com o professor Carlos Alberto Horman. E foi o meu encontro. Assim, eu queria pesquisar sobre aquela realidade, né? Internet e direito. Na época a gente estudava, né? Internet é uma realidade, mundo virtual, cartado, né? Aquelas teorias clássicas e românticas, né? Do direito virtual. Tive a oportunidade de conhecer a obra do professor Alexandre bem depois, né? Para poder também me aprofundar um pouco mais. A minha dissertação de mestrado foi nessa área. E logo depois que nós vendemos a empresa, eu realmente optei por seguir a carreira acadêmica, né? E acabei como diretora de uma das instituições ali do Colégio Batista, que é a Faculdade Batista, que é onde está aqui com o meu diretor, meu líder, meu professor, o professor Gonçalo Braga. E foi uma das primeiras pessoas que eu vi um livro em cima da mesa dele da direção, que é do Harari, 21 lições sobre o século XXI. Isso foi lá em 2018. A hora que eu vi, o professor falou assim: Thaís, olha esse livro aqui, muito interessante. Eu saí da sala dele e falei: eu quero comprar esse livro, professor, você está lendo, eu quero ler também. E aí eu comecei a mergulhar de forma mais intensa já na inteligência artificial. Harari, ele é um autor, já aborda isso ali na sua literatura, né? Bom, depois que a gente terminou um processo ali na Faculdade Batista de abrir o EAD, tivemos nota máxima, participamos de uma competição internacional pela Blackboard, ganhamos um prêmio na época, eu fui ali para Las Vegas participar, apresentar o nosso projeto lá, foi uma experiência muito rica, né, patrocinada pelo Colégio Batista. Eu deixei a instituição e fui para a IDUX. A IDUX
na época ainda era Estácio, né, não havia se transformado em uma holding de capital aberto, ela já desde 2019 ela já usava a inteligência artificial ali na sua rotina do processo de aprendizado. Então já foi uma primeira surpresa, né? Não era algo que eu lidava todo dia no cotidiano da sala de aula. Né? E desde lá, hoje o nosso princípio máximo, qualquer uma das nossas marcas, é atrelar a tecnologia ao aprendizado. E eu gostaria de reforçar, inclusive, que nesse ano a gente teve a alteração de todos os nossos instrumentos regulatórios. Né? Então, a nossa prestação de serviço, que é o ensino superior, é completamente vinculado. Ele é vinculado, é completamente regulado. Né? E hoje o Ministério da Educação ele fez questão de inserir todos os instrumentos de avaliação de todos os cursos, de todas as instituições, a inteligência artificial como requisito de dentro e de fora de sala. Já existe. Os novos instrumentos que saíram agora, em junho, todos eles já prevêem a inteligência artificial como um atributo de avaliação dos cursos de ensino superior, pelo Ministério da Educação. Exatamente. Então, o próprio Ministério da Educação já reconhece essa importância, né, do quanto isso é importante na formação do aluno, seja ele de que área for, né, e aí a gente está falando do direito aqui especificamente, e do professor. Né? E aí a gente começa uma jornada como instituição para a formação dos nossos mais de 5.000 professores que trabalham conosco. E aí a gente encontra o desafio que o professor colocou aqui para nós, né? A mudança de paradigma. A gente sair ali daquela realidade de experimento, de conhecimento construído, de aulas prontas, de conhecimento validado, para um processo de reavaliação, de aprendizagem. Né? Em paralelo, eu não poderia deixar de mencionar que tenho 2 adolescentes de geração alfa dentro da minha casa. Então eu trabalho com experimento no trabalho e na minha vida real. Né? Eu tenho 2 adolescentes de geração alfa dentro de casa. E aí, no sábado, conversando com a minha filha de 12 anos, né, eu falei, Bia, o que você estava... Todo dia, né? Tem que fazer a anamnese. Beatriz, o que você estava acessando aí durante esse tempo que você ficou na internet? Ela tem a hora dela lá pré-definida que ela pode fazer uso ali das redes sociais. Ela me disse, eu usei tantas horas, ela me mostrou ali no celular, né? Eu dei tantas horas de TikTok, eu usei tantas horas usei tantos minutos de Instagram e usei 2 horas de inteligência artificial. Quer dizer, eu estou falando de uma nativa. Estou falando de uma geração alfa que, para ela, isso é uma coisa comum. Hoje é comum para nós usar IA, mas não quando eu tinha 12 anos. Né? Usar esse tipo de ferramenta, né, de forma ali cultural, né, e como algo iminente do dia a dia, é um desafio para nós pais. É um desafio para nós professores. Né? Enquanto eu estou falando aqui, certamente vocês estão procurando quem quer Edux, quem quer Thaís, quem quer... É isso. E você, para ser professor, você tem que estar disposto a trabalhar nessa realidade. De que nós não somos mais os detentores do conhecimento. Esse momento acabou. Esse momento se desfez. Só que existe todo um glamour, né, diante dessas circunstâncias como professora, que sou, tem até alunos meus aqui dentro do auditório, fiquei muito feliz de encontrar meu ex-aluno aqui, que tem sala de aula comigo. Né? Eu sou a professora, eu sou a detentora, quem sabe mais desse assunto sou eu. Eu vim aqui para compartilhar o meu conhecimento. Né? E tive excelentes professores, referências hoje no Brasil, né, como aqui citado, né, o professor Aristóteles. E essa realidade dentro de sala é um desafio muito grande. E quando a gente está falando aqui para profissionais do direito, a gente tem que lembrar de onde as pessoas estão vindo. Quem são esses profissionais que estão usando a inteligência artificial? Hoje, que tipo de formação estrutural essas pessoas têm? Né? Porque quando a gente constrói a nossa casa sobre areia, sobre algo que é frágil, sobre algo que é incompreensível, que é a realidade dessa juventude que está chegando hoje, a geração Bunny, né? Pós-pandemia, a geração da fragilidade, a geração da ansiedade, a geração da não linearidade e a geração do incompreensível. Essa é a juventude que está ali nas nossas mãos, em que a gente está usando para transformar essa realidade do direito. Né? Nós já somos aí a geração que está deixando o legado, né? Que está transformando essa realidade. Mas a geração que está chegando, ela tem essa característica.
E essa característica deixa as pessoas muito vulneráveis, né? Foi o que o doutor Alexandre colocou, a gente parte do princípio, que aquela informação que tem ali, que vem ali, é uma verdade, é algo temer. Isso é sim, é de se temer. Mas isso não pode nos afugentar, isso não pode nos trazer medo, pelo contrário. A educação, o conhecimento é que vai nos dar subsídios para que nós possamos argumentar, conversar, dialogar, usar a dialética, que nos é tão própria, que nos é tão peculiar, né? Então, quanto mais a gente se aprofunda nessa área, como o doutor Alexandre falou, né, a partir do momento que a gente vive esse momento exponencial de conhecimento, né, de transformação, o número de informações que a gente tem que assimilar e o conhecimento que a gente tem que ter cotidiano também se torna um desafio, né? A gente fala da sociedade do cansaço, a gente fala da sociedade da hiperatividade, né? Por quê? Porque nós somos submetidos a informações das mais diversas áreas e setores ao mesmo tempo, é quase um bombardeio, né? E saber discernir sobre essas informações é muito importante, né? Quando a gente passou ali pela pandemia, a gente teve um case, né? A nossa instituição, pelo tamanho que nós somos um case da Microsoft de tombamento. Nós tombamos a nossa operação em 4 dias com o Teams, né? A gente tinha ali, sei lá, 900 campos no Brasil inteiro. Em 4 dias a gente tombou a operação toda para o Teams. O meu professor não estava preparado para isso. O meu professor não estava aula virtual. O meu professor não estava acostumado a usar Teams. O professor não conhece uma metodologia, que é diferente. Uma coisa que eu estou aqui conversando com vocês, né? Se pudesse eu estava aqui na frente, mexendo, andando, para chamar atenção, para despertar o interesse de vocês. Outra coisa é você estar de trás de um computador, né? Ministrando ali uma disciplina, todo mundo com câmera fechada. Todo mundo com câmera fechada. É algo sui generis, assim. É de lascar qualquer cidadão, né? Se entrar numa sala de aula, todo mundo com câmera fechada e você está lá fazendo um esforço danado para que todo mundo se concentre, para que todo mundo preste atenção no que você está falando. Então, toda essa construção da área da inteligência artificial, da área da tecnologia, não é novo. O mesmo dilema que nós enfrentamos hoje, nós enfrentamos lá na internet. Quem não ouviu falar ainda sobre Deep Web? Deep Web é um problema que a gente vive, né? Quantas vezes vocês escutam falar de situações das mais absurdas possíveis que são realizadas dentro da Deep Web? É um problema ético, é um problema de valores, de discernimento, de capacidade de separação do joio e do trigo, do que deve ou do que não deve, né? A gente tem também situações inusitadas com relação à internet, o uso da internet, a própria ferramenta, a destruição dos padrões, né, ou então uma superestimação dos padrões, é um dilema também que nós temos que enfrentar, é algo que a gente tem que conhecer e estudar. E o Harari, eu gosto muito dele, né? Ele é um autor realmente muito especial em termos de cuidar da inteligência artificial. Ele fala que a educação é o lugar onde a gente vai encontrar esse refúgio. A educação é o lugar onde a gente tem uma metodologia, um método científico para validação de informações. Então a gente tem que defender, a gente tem que entender que todo esse processo que foi colocado aqui pelo professor Alexandre é um processo que tem que começar primeiro dentro da nossa casa. Primeiro dentro da nossa casa. Quem vai ensinar valor, padrão, quem vai trazer discernimento para os nossos filhos somos nós, como pais. A gente não pode perder essa referência. Não vai ser o chat de não vai ser o psicólogo que exerce o papel, né, do chat. O chat agora virou psicólogo do arquiteto. Né? Não, gente, isso não existe. Né? O professor Alexandre falou, é perfeito. A criatividade do ser humano, a ambiguidade que o ser humano guarda dentro de si, isso é único. Os dilemas, né? Os conflitos, os medos que nós temos. Né? E é impossível imaginar que um ente, né, que é a IA, um agente de aprendizado, um agente de conhecimento, não tem ali também os vieses frutos dessa nossa natureza caída. Não há como imaginar que a internet não virá carregada de vieses inconscientes daqueles que colocam informações dentro da internet. Então, primeiro, até mesmo conscientes, propositais. Né? Então, isso aumenta a nossa responsabilidade como
pais, isso aumenta a nossa responsabilidade como educadores, isso aumenta a nossa responsabilidade como operadores, magistrados, advogados, operadores do direito de que natureza seja. Né? A ideia de que a IA vai tomar posições de trabalho, hoje, como instituição de ensino superior, como é que a gente tem olhado para isso? Né? Qual é a resposta que a educação tem para isso? Cuidar da formação integral do indivíduo. Isso eu aprendi lá no Colégio Batista e a gente trouxe isso para dentro do Edux. Hoje, no ensino superior, a gente tem a preocupação da formação do hard skill, que é a competência técnica. Eu preciso de uma pessoa que tenha habilidade técnica para fazer aquele trabalho, que é insubstituível. Né? Então, a formação da advocacia é insubstituível, a formação na psicologia é insubstituível, a formação na arquitetura é insubstituível, na engenharia, na TI, em qualquer área. Mas e a formação do ser humano? Aonde fica isso? Eu tenho certeza que todos vocês já ouviram dizer o seguinte: nós contratamos pessoas pela formação técnica e desligamos pessoas pelo comportamento. É justamente porque nós não estamos preocupados com esse tipo de formação. Nós não, eles. Nós estamos. Né? Então, nós temos uma formação, nós temos uma área de formação socioemocional. O nosso aluno, desde o momento em que ele chega, ele tem a oportunidade de passar por uma trilha de formação socioemocional, em que ele vai desenvolver ali essas características, passa por avaliações, e nós temos toda uma área de acompanhamento para o aluno, não apenas do aspecto comportamental, mas até mesmo de carreiras. Isso é uma coisa que a IA nos ajuda. Então, hoje eu consigo mapear o meu aluno, entender o que ele conhece de hard, como que esse técnico, entender o que ele tem de soft skills, e eu consigo fazer um scan de personalidade desse aluno e trazer para ele as oportunidades de trabalho, as oportunidades de estágio, as oportunidades de emprego que casam com o perfil deste aluno. A personalização. A IA nos traz a oportunidade de enxergar o aluno como um indivíduo, enxergá-lo como uma pessoa que tem um tempo, um modo, a forma de aprendizar. Essa era uma das maiores angústias que eu tinha como professora. Chegava no final do semestre, eu olhava para a avaliação do meu aluno e dizia assim: mas por que esse meu aluno aqui foi reprovado? Por que ele tirou uma nota baixa? Qual que era a resposta primeira que eu tinha? Né? Ele estudou. Por isso que ele tirou uma nota baixa. Foi isso mesmo que aconteceu. Será que ele realmente não estudou? Será que ele não se esforçou? Será que não houve um problema ali durante o processo de aprendizagem que eu não consegui alcançar, não consegui perceber? Né? E hoje a inteligência artificial nos ajuda a fazer um mapeamento individual e personalizado de aprendizagem. Estava compartilhando aqui com o professor Alexandre que nós já temos os assistentes virtuais de aprendizagem, e é um desafio isso para colocar para o meu professor. O meu professor tem que entender que existem agentes de aprendizado com papéis diferentes. Eu tenho o professor, eu tenho o tutor, eu tenho o meu agente de inteligência artificial. Cada um deles tem um papel diferenciado na produção de conhecimento. E a partir disso eu consigo mapear quais são os gaps de aprendizado do meu aluno e como é que eu posso tratar isso em apoio ao meu professor. O professor, quando entra em sala, ele sabe quem é a Thaís, qual a performance da Thaís no Enem, como é que a Thaís performou nas disciplinas, quais são as competências e habilidades que a Thaís desenvolveu em termos comportamentais, para que, com base em todas essas informações, meu professor consiga olhar para a Thaís. Porque a Thaís é única. A Thaís não é a Michelle, a Thaís não é a Amanda, a Thaís não é o Rodrigo, a Thaís não é o Thiago. A Thaís é a Thaís. Então, queridos, são muitas vantagens que a inteligência artificial traz para a educação. E, assim como o judiciário brasileiro é vanguardista, visionário, e entra nessas questões, essas questões de tecnologia com muita propriedade, e a gente enxerga isso, tá, gente? Que quando a gente faz uma análise de direito comparado, você vê que os tribunais brasileiros são ousados, eles são realmente, né, e os próprios profissionais do direito não se acovardam diante dessas novas possibilidades. A área da educação caminha na mesma vertente. Né? Então, em aspectos, para vocês terem ideia, eu estava participando de um construto com a Universidade de Coimbra para Portugal, que ainda está pensando em como tratar as questões normativas em termos de inteligência artificial. Né? Então, nós já temos normas, nós já temos um arcabouço jurídico mais avançado em termos de proteção de dados, né? Da Lei Geral de Proteção de Dados, todas as normativas hoje que cuidam de como usar esses dados da melhor forma.
Então é importante a gente entender que a inteligência artificial tem os seus aspectos positivos, ela acrescenta muito o judiciário, ela acrescenta muito a educação. Hoje eu sou uma usuária constante, né? Hoje Copilot, Gemini, a ChatGPT são ferramentas de uso diário, a gente usa diversas plataformas de forma congruente, né? Mas ao mesmo tempo, como educadora, como mãe, como cristã, tenho consciência do meu dever, de que nada substitui o papel que nós temos, né, na criação das pessoas, dos nossos filhos. Como educadores e professores, nós não podemos nos furtar de conhecer, mergulhar no que há de melhor, nas melhores ferramentas, para que a gente possa instruir os nossos alunos em como usar de maneira adequada. Eu não posso conversar sobre IA se eu não sou um professor que não sabe fazer um prompt adequado. Olha que coisa mais medonha. Eu tenho que ser a referência. Não porque eu detenho conhecimento, mas porque eu preciso experimentar aquele processo de aprendizado. Eu preciso vivenciar aquele processo de aprendizado. Então, o medo, ele não pode nos vencer. O medo, ele tem que nos deixar cientes de que existem limites, de que existem traços, né, que não podem ser ultrapassados. Lembrando sempre, quando a gente constrói a nossa casa sob areia, vem o mar, vem a chuva, vem o vento e tudo se desfaz. Mas quando a gente constrói a nossa casa sob a rocha, pode vir o vento, podem vir as nuvens, pode vir a chuva, que a gente se mantém intacto. Quem é a rocha da sua vida? Se você tiver a rocha certa, a gente vai de fato usufruir da inteligência artificial da melhor forma possível, usando o discernimento do Espírito Santo nas decisões que nós temos que tomar. Obrigada, queridos. Muito obrigada, excelente, doutora Thaís. Foi muito rico esse painel, os dois acrescentaram de forma brilhante. Vimos que a IA é uma ferramenta poderosíssima, ela tem o seu ônus e bônus. Fato é que é um presente, nós já estamos vivendo, é uma realidade. E quem não sair da zona de conforto, infelizmente, vai ficar para trás. Os agentes de IA têm que ser treinados, não basta só entender, né, a ferramenta, você tem que conhecer como ela opera. Essa questão do prompt, fazer as perguntas certas, isso é fundamental, porque a IA te dá fontes erradas. Basta você ser responsável de proceder aquela informação para frente ou não. Então, cabe a cada um de nós essa responsabilidade, sair da zona de conforto, estudar, aprimorar e exercer nosso papel também como cristã, como ser humano, das nossas responsabilidades, das consequências que podem ser geradas de erros irreparáveis se a gente omitir isso. Pessoal, não vai dar tempo de abrir para perguntas, mas quem tiver pode, não sei como é que está o tempo dos doutores aqui, vocês fiquem à vontade, vamos prosseguir para o fechamento, a gente tem que encerrar às 10 horas, então eu agradeço muito a presença de todos, a atenção, o tempo dos doutores aqui também, por ter contribuído com esse painel que foi valioso. Agora eu passo a palavra para o doutor Amarildo. Obrigada, pessoal.